A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos. Nesta noite, nós estaremos fazendo uma breve reflexão sobre uma passagem muito conhecida da Bíblia, mais especificamente lá no Novo Testamento. Nós vamos falar de Nicodemos, que era um fariseu membro do Sinédrio, e ele vai ao encontro de Jesus. Nicodemos, ele era muito conhecedor da lei de Moisés. Era um profundo estudioso, conhecedor. Porém, ao conversar com Jesus, ele fica, de certa forma, meio confuso. Por quê? Jesus ele fala para ele que era necessário ele nascer de novo. E isso é o que nós vamos estar aqui meditando nesta noite. É um assunto um pouco extenso, mas eu vou procurar trazer de uma forma resumida para os irmãos. De forma que quem já conhece vai reforçar lá, vai trazer à memória aquilo que já leu, já estudou alguma vez, né? Porém, aqueles que ainda não conhecem essa passagem, a nossa intenção é que a pessoa seja, através da ministração da palavra, ela seja atraída ao quê? A ler as Escrituras, a estudar as Escrituras, ali meditar e aprender com o Evangelho de Cristo. Amém? Glória a Deus. E Jesus ele fala também ele vai expor sobre o plano do Pai para a salvação do homem. E cabia a ele, o Filho, executar esta missão. E esta é o tema da mensagem desta noite, o diálogo de Jesus com Nicodemos. Amém? Glória a Deus. E o nosso texto bíblico, que nós vamos estar lendo nessa noite, ele está em João, capítulo 3, estaremos lendo dos versículos de 1 a 15. João, capítulo 3, de 1 a 15. E diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isto? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre em Israel e não sabes disto? Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos faleis de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Glória a Deus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, mais uma vez por esta oportunidade de estarmos aqui
para podermos falar a Tua palavra, expor os Teus ensinamentos, expor o Teu Evangelho, Pai. Senhor, eu te peço nesse momento que Teu Espírito Santo seja sobre a minha vida, guiando-me, Senhor, colocando palavras em minha boca, de maneira que eu possa me expressar da forma correta e de forma fiel à Sua palavra. Peço também, Senhor, que esteja abençoando todos aqueles que estarão acompanhando esta mensagem, Senhor. Aqueles que estão agora ao vivo e também aqueles que vão assistir futuramente. Pai, abençoa todos, guarda-nos, guarda os nossos pensamentos, que nós possamos estarmos aqui com a nossa mente voltada e focada para ouvir e entender aquilo que o Senhor quer ministrar em nosso coração, Pai. Assim nós oramos e já te agradecemos no santo nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Santo é o seu nome, Senhor. Muito obrigado, meu Senhor, muito obrigado mesmo por podermos estar aqui falando do Senhor, falando de Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém? E entrando no texto, nós vamos ver lá, Nicodemos, que era um fariseu, né? Ele era uma autoridade entre o povo judeu e ele vai ao encontro de Jesus, ele procura encontrar Jesus. E o texto aqui, ele se refere que esse encontro, ele ocorre à noite. E alguns estudos, eles apontam que isso ocorre para que ele não se expôsse perante aos demais, lá do Sinédrio, né, os demais fariseus, que não aceitavam Jesus. Jesus, ele ali, o que acontecia? O ministério de Jesus, ele incomodava aquelas pessoas, ele incomodava aqueles fariseus, porque Jesus, ele vinha para quê? Para trazer a verdade. Jesus veio para trazer luz, para revelar e, acima de tudo, trazer salvação para todo aquele que nele crer. Amém? Glória a Deus. E lá em João 12, 42, João nos fala, né? Olha só, apesar de tudo, muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não ser expulso da sinagoga, tá vendo? Então muitas pessoas até acreditavam em Jesus, porém não expunham, porque sabia que Jesus era rejeitado pelos fariseus. E poderia ocorrer o quê? Deles serem expulsos, de sofrerem retaliações. Entendeu? Então era uma coisa muito forte naquele momento, justamente porque Jesus vinha para, de repente, vamos analisar o seguinte, Jesus vinha para acabar com aquela coisa errada que estava acontecendo, porque tinha muita coisa errada ali, infiltrada dentro daquele grupo. E Jesus, ele vem de forma a trazer luz para aquela situação, que podemos até dizer que era como uma situação, pode-se dizer, de trevas, porque eram coisas que se praticavam que fugiam daquilo que era o propósito de Deus, daquilo que Deus realmente queria que o povo praticasse, que o povo entendesse. Porém, Nicodemos, ele acreditava que Jesus realmente vinha de Deus. E o chama até de mestre. Ele reconhecia os seus sinais e milagres. Ele até fala, né, que se ele não viesse de Deus, ele não faria tais sinais. Porém, Nicodemos, ele não vai atrás de Jesus, atrás de um milagre. Porque antes ele queria saber mais sobre aquele que operava estes milagres. E isso é muito importante para nós até nos dias de hoje, onde pessoas procuram a Deus apenas para satisfazer interesse, quer um milagre, quer uma porta de emprego, quer uma cura de uma doença, mas
querem as bênçãos de Deus, mas não querem o Deus da bênção. Tanto é que é comum vermos nas igrejas que a pessoa, assim que ela é abençoada, ela desaparece, ela some até a hora que ela precisa novamente. Então, isso nos faz refletirmos que nós temos que buscar o Deus da bênção. Amém? Glória a Deus. Que esses sinais que Jesus fazia, os sinais, esses milagres, eles devem despertar no homem o conhecer a Deus. Ele não deve ser o motivo de nós buscarmos a Deus, mas é uma coisa que desperta em nós a vontade de conhecer. Nós precisamos estar focados o quê? Na mensagem que Deus quer passar para nós, sobre aquilo que Deus quer nos ensinar. Porém, uma resposta de Jesus deixa Nicodemos confuso. Porque Jesus falava para ele que ele precisava o quê? Nascer de novo. E olha só, imagina, na cabeça de Nicodemos, ele ficou imaginando como que eu vou voltar para a barriga da minha mãe. Olha só, Nicodemos, ele era um conhecedor da lei, porém, ele era um conhecedor da teoria. Faltava ainda a Nicodemos o quê? Faltava a ele a unção do Espírito Santo. Faltava a ele o conhecimento. Faltava a ele a revelação do Espírito Santo. Entendeu? Nós temos sim sermos estudiosos da palavra, devemos estudar, devemos meditar, que assim você vai ter conteúdo. E através desse conteúdo, o Espírito Santo vai dar vida, o Espírito Santo vai movimentar isso e vai te trazer a revelação da palavra de Deus. Amém, glória a Deus. E nascer de novo significa novamente, ou do alto. É um ato que Deus concede uma vida espiritual para aqueles que confiam em Cristo. Vamos dar uma olhada em Tito 3,5, que diz assim: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Ou seja, é necessário você nascer de novo, receber o Espírito Santo e assim você terá a revelação de Deus. O Espírito Santo lhe trará a revelação, lhe mostrará aquilo que os olhos humanos, os olhos carnais não conseguem enxergar. Haverá uma revelação através do Espírito Santo de Deus. Amém, glória a Deus. Sem esse nascimento espiritual, ninguém irá conhecer as coisas espirituais e muito menos entrar no reino de Deus. Olha, 1 Coríntios 2,13 diz assim: as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Olha só, a necessidade da presença do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Nicodemos ainda não tinha essa visão. Então, quando Jesus fala para ele que ele precisava nascer de novo, o pensamento dele ainda enxergava aquilo como o quê? Como algo físico. Mas Jesus falava de algo superior. Jesus falava de algo espiritual. Glória a Deus, glória a Deus. Então Jesus, ele explica que o Pai lhe concederia uma nova vida espiritual, sem a qual ninguém, se o Pai não conceder, ninguém não vai conseguir ver a vida espiritual. É Deus que nos dá, é o Pai que nos dá. E qual é o caminho para você receber essa nova vida espiritual? Jesus. O caminho para o novo nascimento era crer no Filho, crer em Jesus,
Glória a Deus. E Jesus, o Filho, ele vem com a missão não de destruir, mas a missão de Jesus é salvar vidas. Jesus vem para resgatar o perdido. Jesus vem para resgatar o condenado. Todo aquele que nele crer, o confessando como seu Senhor e Salvador. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Porque quando nós recebemos Jesus, o aceitamos, confessamos como Senhor e Salvador, nós recebemos vida. Ao contrário daquele que o rejeita, tem a vida destruída. E olha só, aquele que não aceita Jesus, ele já está o quê? Ele já está condenado ao pecado. Ele desde o seu nascimento, ele herda o pecado cometido por Adão, o pecado da desobediência. Porém, aquele que aceita Jesus é salvo, é justificado. Glória a Deus, glória a Jesus, aleluia. Sem Jesus, a carne não pode se tornar espírito, não há novo nascimento. Não adianta, pode parecer A, B, C, seja lá quem for, somente Jesus é o caminho que nos levará ao Pai. Somente Jesus é o caminho que nos levará ao céu. Glória a Deus, glória a Jesus, aleluia. No texto, Jesus ele fala com Nicodemos, mas Jesus ele tinha uma intenção maior. Através de Nicodemos era levar esta mensagem a todo o conselho judaico do Sinédrio, o qual Nicodemos participava. Lembra que comentei que estes membros desse conselho do Sinédrio, né, do grupo dos fariseus, eles rejeitavam a Jesus, eles não o aceitavam como o Salvador prometido, como o Filho de Deus. Só que Jesus, ele vem para todos aqueles que nele crer e o reconheça seu Senhor e seu Salvador. Glória a Deus. E podemos, continuando no texto, nós podemos ver o Jesus usando um símbolo. O símbolo, ele usa o vento como um símbolo da obra do Espírito Santo. Olha só. O vento, ele sopra para onde ele quer. Ele é soberano. E assim é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele é soberano sobre a nossa vida. Assim como o vento, ninguém sabe de onde vem, para onde vai, mas todos nós sabemos que ele existe. Esse sim é o vento, e desta forma também é o Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Porém, Nicodemos ainda não conseguia entender. E aí o que nós vemos aqui, Jesus nos... Olha, eu, assim, uma opinião própria, que dá a entender aqui que aqui é o lado humano de Jesus, né? Jesus, ele chama atenção pelo fato de ele ser mestre. Parece que Jesus já estava perdendo a paciência aqui, né? E ele fala, né? Ele chama atenção pelo fato de ser mestre e não saber nada sobre o nascimento espiritual. Olha só, a necessidade de você receber o Espírito Santo. E isso, vamos voltar um pouquinho lá no Antigo Testamento, vamos lá em Ezequiel. Olha só, Ezequiel 36, versículos 26 e 27, que diz assim: E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne,
E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos e os observeis. Olha, a necessidade de recebermos o Espírito Santo de Deus. E você só receberá o Espírito Santo de Deus se você crer em Jesus, se você olhar para Jesus, se você receber a Jesus, se você aceitar a Jesus. Amém? Glória a Deus, glória a Jesus. Nicodemos, ele tinha total conhecimento da Escritura e os sinais. Porém, os demais membros ali do grupo dos fariseus não aceitavam o testemunho. Jesus aqui ele até fala o nosso testemunho, né? Quando ele fala assim, ele está se referindo a ele, o Pai e ao Espírito Santo. E olha só, quando ele fala aqui lá no versículo 11, que ele fala das coisas terrenas, né? Olha só, as coisas terrenas se referem àquilo que acontece na terra. E podemos citar aqui alguns exemplos sobre o novo nascimento, a ação do vento, né, comparada ao Espírito Santo e até os milagres. Porém, as coisas celestiais se referem às coisas que são de cima. São as coisas, podemos dizer, a ascensão de Cristo, a vinda do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. Nicodemos, ele até acreditava em Jesus. Ele acreditava nos sinais e nos milagres de Jesus. Porém, a maioria dos demais membros do conselho lá dos fariseus, estes não acreditavam. Porém, o novo nascimento somente é feito através do Filho. É pela cruz de Cristo e pela fé em Jesus, o Filho de Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. E nós nos aproximamos, né, lá já no finalzinho dos versículos que nós fizemos a leitura, em que Jesus ele faz uma comparação, né, de como Moisés levantou a serpente no deserto. Assim importava que o Filho do Homem também seja levantado. Então, Jesus aqui, ele se refere ao quê? Ele faz uma referência à morte dele na cruz. Vamos ver João 8:28. João 8:28 diz assim, olha só. Disse-lhe, pois, Jesus: quando levantastes o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas isto falo como meu Pai me ensinou. Olha só, continuando em João, agora no capítulo 12, versículos 32 ao 34, que diz assim: e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isto, significando de que morte havia de morrer. Respondeu-lhe a multidão: nós temos ouvidos da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu que convém que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Olha só, quem é esse Filho do Homem? É Jesus. É Jesus, o Filho de Deus, o nosso Senhor, nosso Salvador. E voltando novamente lá no Antigo Testamento, vamos ver lá em Números, quando Moisés levanta, né, essa serpente de metal que está lá em Números 21:9. Números 21:9, que diz assim: Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia.
Então nós podemos ver essa comparação. Aqueles que olhavam para aquela serpente erguida por Moisés, eles eram curados da picada. O texto ele vem nos mostrar o seguinte: aquele que olha para Jesus, aquele que será levantado, este também é salvo, é limpo, é justificado. Glória a Deus. Olha aqui, ó, João 1,51 diz assim: e disse-lhe, na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E assim, como aconteceu com Moisés, assim também seria com o Filho do Homem. Devemos olhar para que sejamos salvos, olhar para o Cordeiro de Deus. Glória a Deus, glória a Jesus, aleluia, glória a Deus. Somente em Jesus nós não iremos perecer. Somente em Jesus nós teremos vida eterna. João 10, do 27 ao 30, que diz assim, João 10, do 27 a 30. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Olha só, somente em Jesus nós não iremos perecer, teremos vida eterna, teremos segurança, pois a nossa garantia é o próprio Filho de Deus, é Jesus Cristo, nosso Salvador. Glória a Deus. Confiar em Cristo nos faz nascer de novo, agora pelo Espírito. Aleluia. Olha só, pela fé em Jesus recebemos o maior milagre. Qual é o maior milagre da vida de um homem? A salvação. A salvação é o nosso milagre. Glória a Deus, glória a Jesus. E isso, a salvação nós não recebemos porque somos bonzinhos, porque, olha, a gente faz tudo certinho. Não. Nós recebemos por graça de Deus, pela fé em Jesus Cristo. Um favor da qual nenhum de nós merecíamos, mas Deus, por tamanha misericórdia sobre o teu povo, nos concedeu. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus. Aleluia, aleluia. E assim, irmãos, nós chegamos ao final do nosso estudo de hoje. E como sempre, eu sempre faço aquele resumo para os irmãos para fixar. E vamos lá, vou ler rapidinho aqui para a gente já terminar a nossa mensagem. Olha só. Vimos então o diálogo entre Jesus e um dos líderes do Sinédrio judaico. O Sinédrio, que significa assembleia, era uma assembleia religiosa judaica do tempo de Jesus. Este líder, Nicodemos, diferente dos demais, procura Jesus, pois reconhecia que ele vinha de Deus. Ele era um alto conhecedor das Escrituras, porém o seu conhecimento não lhe trazia a revelação do Espírito Santo. Para ver as coisas do céu e ser salvo, é preciso nascer de novo. Porém, Nicodemos não entendia, ele achava que tinha que voltar para a barriga da sua mãe, porque ele ainda pensava como carne. Mas ele precisava ter revelação do Espírito. Mas Jesus esclarece dizendo que ele precisava crer nele, crer em Jesus, para que este novo nascimento assim ocorresse. Glória a Deus. Pois quem não crê nele já está destruído e condenado. E Jesus fala sobre a sua missão de salvar vidas. Glória a Deus. Jesus compara-se à serpente que Moisés levantou no deserto. Igualmente, Jesus seria levantado
para que todo aquele que colocar nele os seus olhos de esperança tenha a vida eterna. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, mais uma vez por esta noite. Te agradecemos mais uma vez, Senhor, pela mensagem que o Senhor nos revelou, Pai. Obrigado, Paizinho querido. Que o Senhor seja com o teu povo, seja com a tua igreja. Abençoa, Senhor, a cada irmão, Senhor, que está assistindo essa mensagem. Abençoa a sua casa, a sua família. Senhor, entra com provisão nestes lares, Senhor. Abre portas de emprego. Leve cura, Senhor. Milagres. Salvação para aquele que ainda não te conhece, meu Senhor. Que essas pessoas que ainda não tiveram um encontro contigo sejam tocadas pelo poder do Espírito Santo e olhem para ti, Senhor Jesus, e recebam vida, vida em abundância. Glória a Deus. Glória a Jesus, que nós possamos viver no Espírito, Senhor, que nós possamos ter constantemente a revelação do Espírito Santo, Pai, que não ficamos olhando somente com os nossos olhos da carne, mas que o Teu Espírito Santo venha, Senhor, e nos dê visão, dê vida a todo o conteúdo que temos estudado, a todo o conteúdo que nós temos lido na Tua Palavra, Pai. Abençoa o teu povo, Senhor. Abençoa esta nação, Pai querido. Pai, que o Senhor possa derramar sobre a nossa nação as suas bênçãos, Senhor. Que possamos, muito em breve, chegarmos ao conhecimento de uma vacina, da cura dessa pandemia, Senhor, dessa doença que se alastra e que tem ceifado muitas das vidas, Pai. Ó Senhor, continue conosco, Senhor. Nos guarde, nos livre de todos os males, Pai. Eu te peço a tua bênção, Senhor, sobre todas as pessoas que estão aqui conosco e aquelas que irão assistir esta mensagem futuramente. Mais uma vez, Pai querido, nós te agradecemos por tudo que o Senhor já tem nos feito sobre nossas vidas. Senhor, é a nossa pedra de ajuda, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Glória a Deus, glória a Jesus.